Olá, Isabela, seja bem-vinda. Olá, André. Tudo Bom bem? estar aqui. Obrigado por ter aceito aqui o convite para a gente conversar um pouco. Você pode falar só para ver se o Bem som tá bom? claro. O som tá Tá baixinho. me ouvindo? Tá Tá bem? baixo? Tô achando bem baixinho o som. Peraí, mas eu acho que é o meu volume aqui. Acho que é o meu volume. Eu aumentei aqui. A princípio, eu tô te ouvindo muito bem. Tá tudo direitinho aqui. Tá, eu passei a ouvir bem também agora. Tá bom. Isabela, me fala primeiro, como foi que você conheceu o EFT? Como foi que você chegou até o meu trabalho? Então, na época eu estava morando na África e, né, meu marido foi transferido para lá e eu comecei a pesquisar, assim, que técnicas, né, que recursos eu ia angariar para fazer uma transição de carreira, né? Foi quando, né, pesquisando, eu acho que primeiro eu cheguei a ver a Tatiana Gebrael na época, mas aí era mais uma questão de saúde, questão ocular, né, que ela estava com curso. E aí então me veio o seu curso também, apareceu como um anúncio do seu curso. Aí eu vi e achei muito interessante. Eu já estava, né, nessa busca há algum tempo do autoconhecimento, já tinha feito alguns cursos, né, Ayurveda, formação de yoga, né, meditação, mindfulness. E aí eu Você achei trabalhava, você trabalhava com o que antes? eu sou dentista, né? Minha primeira graduação é odontologia. E você atuava como dentista? Eu atuava na Marinha, né? Eu era dentista da Marinha. E aí, assim, acabei voltando para o Brasil, vi que realmente não tinha mais como manter essa minha profissão, né, assim, e o seu curso me ajudou muito a enxergar isso, a ver que realmente eu estava lá não porque realmente era, né, um pedido da alma, mas assim por questões meramente financeiras, né, e utilitaristas, sabe? Então eu falei, né, bom, não é, tive, né, tenho o apoio do meu marido, né, para isso, mas consegui entrar na faculdade de psicologia na UFRJ, estou finalizando agora e, e para mim faz muito mais sentido agora essa carreira que eu estou abraçando, né, que é a psicologia, né, a terapia, né, da EFT ainda não é reconhecida, mas eu acredito que em breve isso vai ser reconhecido, porque engraçado que né, eu faço estágio e tenho os meus clientes. Meu estágio é em psicanálise. E assim, eu vejo, né, a diferença que é assim dos meus clientes particulares, onde eu atuo com a técnica, né, com a técnica e com a comunicação não violenta, e nesses pacientes, né, de psicanálise, que realmente aí eu não tenho como utilizar a técnica, porque não é essa a proposta. Mas eu vejo, sim, como existe uma diferença, né, quando a gente pode utilizar uma técnica que diminua a carga emocional, né, porque realmente os pensamentos mudam, né? Assim, é um insight, né? A pessoa passa a ter um poder de discriminação muito maior, mas é algo realmente muito espontâneo, muito autêntico, não é algo que é forçado, que é uma crença que é instalada. Não, a pessoa realmente tem aquele insight, né? E Uhum. passa a ter um poder de discriminação, né? Porque parece que algo se abriu, né? Há uma experiência de abertura. Eu sinto que acontece isso, uma experiência de abertura, Uhum. né? De novas possibilidades, né? Assim. Quando você, quando, é, Quando você começou a buscar esse caminho de autoconhecimento, né, qual foi a razão? Você estava passando por alguma crise, alguma coisa pessoal? Eu tinha transtorno de ansiedade, André, assim, muito forte, assim, muito paralisante, a ponto de ter que tomar medicação, sabe? Mas eu nunca aceitei exatamente que eu sempre achei que eu teria que construir outros recursos, não ficar só na medicação, né? Isso para mim era algo muito doloroso, né? Era uma ferida minha. E aí eu comecei, falei, mesmo assim,
no emprego que eu comecei a ver que não era exatamente aquilo que eu queria, né? Eu, eu comecei a buscar muito mais o autoconhecimento por essa questão do transtorno de ansiedade, de fato. E uma das causas da ansiedade provavelmente estava ligada também à insatisfação profissional. Sim, Também, né? também, mas é muito, muito remoto, né? Eu precisei construir, como eu digo, construir a minha própria biografia. Que acabei lançando o ano passado um e-book, né, pela Lacre, e justamente construindo minha própria biografia. E né, eu precisei ir lá atrás, né? Isso você traz muito no seu curso, né? Da gente poder olhar essa história remota, poder pesquisar as cenas, né? E trabalhar as cenas, né? Isso tudo me ajudou muito até a construir esse e-book, sabe? Uhum. Diante desse leque de tantas terapias e técnicas que existem hoje, por que que você escolheu aprender a EFT, né, usar a técnica, né, para atender as pessoas? Então, André, porque realmente eu comecei a ver efeitos em mim, né? Assim, eu acho que o principal o principal motivo que eu vejo por ter escolhido a EFT para utilizar com as pessoas é porque quando a gente, né, quer oferecer alguma coisa, né, algum serviço para a pessoa, a gente quer acreditar que aquilo vai funcionar. Então, assim, para mim, assim, foi tão claro que isso funcionou que eu tenho vontade de oferecer essa ferramenta, né? Porque é algo que, assim, eu sinto que, né, vai depender muito da dinâmica de cada um, mas que aquilo vai ter uma efetividade, sabe? Uhum. É o caminho, é a jornada mais comum, né? A pessoa vai buscar autoconhecimento, ela vai se curando com a técnica e de repente ela chega num, sei lá, um determinado momento que ela sente um desejo, um chamado para trabalhar naquela área e às vezes a pessoa já sente o desejo de trabalhar na área antes, só que não sabe exatamente com o quê, Uhum. e aí quando conhece a EFT fala, nossa, agora encaixei aqui Sim. a técnica que estava faltando para poder começar esse trabalho como terapeuta. Foi assim o seu caso? O meu caso foi o seguinte, foi uma coincidência muito feliz, eu achei. Eu estava pesquisando muito também a comunicação não violenta. E quando, né, surgiu, né, o seu curso e comecei a ver e a pesquisar e a fazer, né, porque no curso a gente acaba tendo que... porque eu fiz também o mente... Não, eu comecei com mente próspera, na verdade. Não foi logo Sim. como terapeuta pró. Comecei com mente próspera. Aí no mente próspera a gente trabalha muito as nossas questões, né? E aí eu fui vendo similaridade muito grande entre as duas técnicas, né? Tipo, a pesquisa de sensações, emoções, né? A devolutiva, tudo isso estava inserido também na EFT. Uhum. Então eu falei, gente, então, e eu estava com grupos de práticas, né? Lá na África, inclusive, eu né, tive a oportunidade de ter grupo de práticas. Depois aqui eu também busquei grupos de práticas em CNV. Tanto que a minha primeira aluna foi uma psicóloga, a minha primeira aluna perdão, porque lancei um curso agora, mas não foi aluna, foi uma paciente, a minha primeira paciente pagante, minha primeira cliente pagante foi uma psicóloga desse grupo de CNV, né? E eu falei que eu utilizava a técnica da EFT que integrava, né? Eu disse para ela que entendia que ajudava a integrar as emoções, efetivamente, não ficava só no mecanismo mental, né? Uhum. Isso para mim que CNV, para quem tá assistindo, CNV significa comunicação não violenta, que é a metodologia que ela também usa, né? isso, E adicionou a técnica da EFT. Então, a primeira cliente pagante foi uma uma psicóloga psicóloga que estava nesse desse grupo da... grupo da CNV, né? E aí ela queria experienciar, né, essa escutativa da comunicação não violenta com essa ferramenta da EFT. Então, assim, foi muito bom. Ela deixou até, tem depoimento no meu site e tal, dela. Como é que foi a sensação, né, dessa primeira cliente pagante nessa nova profissão para você? Não, para mim, assim, foi bem interessante porque, né, assim, uma psicóloga, ela tem acesso, né, assim, a ex-professores
enfim, ela tinha mestrado também, então ela estava até no meio acadêmico, né? E assim, foi interessante ela querer ver essa junção, né? Ela viu que a CNV deu uma diferença na escuta, né? Ela sentiu essa diferença na escuta. E quando eu falei que podia adicionar essa outra ferramenta que trabalhava a parte emocional, aí ela se interessou muito. Então, eu fiquei assim, muito, muito surpresa, né? Quando eu falei que trabalhava, né? Na verdade, eu fiz um anúncio no Facebook. Eu falei que divulguei assim um pacote de 8 sessões, na verdade, na época. E ela quis, né? Ela comprou o pacote e quis fazer. Aí eu atendi presencialmente, né? Atualmente eu só atendo online, mas na época eu atendi presencialmente na minha casa, que depois eu passei a alugar um espaço com outros terapeutas, né? E atendia nesse espaço, eu sou do Rio de Janeiro, eu atendia em Copacabana. Mas aí, essa primeira eu não tinha ainda esse espaço, foi na minha casa, assim. Uhum. Você falou que teve apoio, né, do seu marido para fazer a transição de carreira, né? Nem sempre as pessoas vão ter esse apoio. E o restante da família? Você tem filhos, seu pai, sua mãe? Como é que eles... Porque é uma profissão, né? Dentista é uma profissão respeitada, que as pessoas gostam, admiram. Como é que foi? Como é que foi para o restante da família? Foi difícil, assim. Eu confesso que para os meus pais, né, eles achavam que a questão de eu estar num serviço público, né, ter algo garantido e pedir exoneração, que era uma loucura que eu estava fazendo. Mas, assim, o apoio do meu marido realmente foi fundamental para isso, assim. E hoje eu sou muito feliz, né, por ter podido ter esse apoio e estar abraçando essa nova carreira onde eu me sinto tão realizada, sabe? E me conta outra coisa, né? Você sentiu também apego, dificuldade de soltar? Nossa, eu fiz uma formação, trabalhei tantos anos, e agora vai ficar tudo para trás. Teve esse sentimento também? Olha, André, para mim não teve por quê? Porque eu já estava nesse processo de transição de carreira, né, há 10 anos, então eu estava já me capacitando em outras formações. Então, para mim, assim, eu acho que a EFT me ajudou a dar esse salto. Assim, a minha dificuldade era assim, abrir mão de um salário assim razoável, uma média razoável de salário, né? Então, assim, meu maior apego era a questão financeira, não era exatamente a minha vontade de trabalhar com odonto, até porque, como eu estava no serviço público, eu fiquei 20 anos, quando a gente já está mais tempo, a gente vai indo não mais para a parte não mais para atuando como dentista, eu já estava muito mais na parte administrativa, e isso estava me angustiando muito. Você queria ter contato com as pessoas, queria ter Eu essa escolhi a troca. odontologia, né, a área da saúde, para ter esse contato, né? E Uhum. realmente essa questão de ir para a área administrativa foi, né, um fator assim que me desestimulou muito na minha profissão, né? Porque eu ficando afastada da odonto já não atuava mais, então me afastei, assim, passei a não me interessar mais em me atualizar na odontologia e fui perdendo o interesse mesmo. Então, assim, não foi tão difícil essa questão de construir uma carreira, né? A própria forma que Você eu teve, estava, né? você Na teve um processo de instituição. separação, você teve um processo de separação que foi longo, né? Que foi construído mentalmente ao longo de um certo tempo e aí conseguiu soltar, né? E hoje você só está atendendo online, né? E como é que está essa questão hoje da sua prática, da agenda? Você já chegou onde você queria? Você está chegando? Como é que está isso para você na questão, né, financeira, de clientes e essa parte? Então, eu te confesso que atualmente eu não consigo mais absorver cliente, mas a questão, assim, eu quero trabalhar a questão de poder aumentar o valor da minha sessão. Então você já está com a sua agenda da forma que você gostaria, porém cobrando um valor que você gostaria de aumentar, não é Aumentar. isso? Sim. Muito bom. Então, olha,
primeiro passo, né? Se você já está com a sua agenda cheia, é só aumentar o preço agora, não tem muito o que fazer. Você vai lá e Sim. aumenta, né? Mas sempre tem É, aquela crença, tem aquele medo, né? Tem uma certa, sempre alguma coisa não vem sei. na nossa mente. Vem na minha. Uhum. Não sei quanto é abuso, enfim, são crenças, né? Assim, Não mas. existe abuso, na verdade, né? Você Não vê, existe são abuso. crenças limitadoras, assim, que eu preciso tratar. E quero até marcar contigo quando for possível. Sim, depois a gente conversa sobre isso Tá bom, no privado aqui. tá Mas bom. então que bom saber que você está conseguindo já, né? Não tem mais, não está absorvendo mais cliente porque não tem vaga por enquanto, é isso, né? Porque também essa questão, não é que eu esteja assim com tantos clientes, não, mas assim, eu tô com em torno de 6 clientes, mas que eles estão assim, né, é semanal e eu tenho muitas atividades agora na faculdade nesse final, né? Tem TCC, tem a finalização do estágio, eu ainda estou fazendo matérias, disciplinas online, então também ficar online o tempo todo, sabe? Isso tem me cansado muito. Então eu confesso que eu não me sinto assim. Eu acho que eu não vou fornecer uma qualidade de escuta, né? De presença para a pessoa se eu não Se estiver bem. encher Então, mais. exato. Uhum, Então eu entendi. tomo esse cuidado, assim. Bom, você lembra algum caso assim que você queira compartilhar com a gente, alguém que você atendeu, que você viu assim um resultado que chamou sua atenção? Sei que a gente vê isso acontecer com a FT com muita frequência, né? Mas tem algum que você Sim. consiga lembrar agora? Eu acho que assim tem um caso que eu acho que assim para mim foi um caso mais assim contundente que eu assim cheguei a sentir receio, sentir será que eu tinha que encaminhar, será que eu tinha que manter esse caso comigo, né? Foi um caso bem diferente que eu não tinha pego até então, foi uma paciente, uma cliente que ela chegou e disse que tinha uma pessoa morando dentro dela, né? Tinha alguém dentro dela. Então, né, na psicanálise a gente trata, né, de um jeito, né, assim, a gente tem uma visão, né, acaba rotulando esse tipo de paciente de uma forma, né, as questões da psicose e tal, mas eu queria ver a possibilidade de trabalhar, né, até que ponto seria possível trabalhar com a EFT, né, e assim, foi muito interessante, assim, ela foi aceitando, né, e aos poucos ela não é que ela passou a não ver mais, mas aquilo já não era mais atormentador para ela. Uhum, teve uma boa Aquilo, evolução no processo. a evolução do processo eu cheguei aí, depois né, ela acabou dizendo que não teria mais condição de arcar com os atendimentos e tudo, então acabou que ela saiu, mas né, ela saiu nessa fase onde ela já não se sentia tão oprimida por essa entidade que habitava o Uhum. corpo dela, né? Ela conseguiu fazer, perdão, meu gato, conseguiu fazer esse descolamento, sabe? Que bom, interessante. Isabela, então, fala um pouquinho para quem está assistindo a gente aqui, que sentiu esse chamado, esse desejo de ingressar nesse caminho, e que de repente tem medo, tem dúvida, tem receio. O que é que você poderia dizer para essas pessoas? Eu acho que, assim, quando a gente chega num ponto de chegar a ter contato com esse tipo de técnica, né, e de ter esse interesse genuíno por fazer disso uma missão de vida, né, de querer ajudar as pessoas, querer, né, ver as pessoas se libertando de traumas, né, de dores, né, remotas, né, assim, construídas desde a da infância, né, quando a gente percebe que a gente tem esse interesse, eu acho que já o dom já está aí, né, de alguma forma. E eu acho que entrar em contato com essas técnicas, eu não acredito em consciência, em coincidência. Então, de alguma forma, acho que as pessoas elas
estão nesse momento sincrônico, né? Encontrando, né? É um chamado, encontrando uma técnica que faz sentido para elas, isso aliado, né, à sua própria vontade de oferecer esse tipo de transformação para as pessoas, né? Então, Sim. eu acho que se a pessoa chega a esse ponto, eu acho que não tem que ter muita dúvida, não. Acho que é seguir mesmo em frente e poder abraçar esse caminho. Que bom. Obrigado pela nossa conversa. Eu queria saber se você tem alguma rede social para o pessoal seguir você. Tenho sim. Meu Instagram é o Cuidado Terapêutico e também tenho o Facebook, né? Cuidado Terapêutico. Atualmente tenho atuado mais no Instagram mesmo. Cuidado terapêutico, não é isso? Eu coloquei aqui no bate-papo pessoal seguir. Olha aí, pessoal, quem quiser seguir a Isabela, vai lá no Instagram dela, Cuidado Terapêutico. Segue e vê lá o conteúdo que ela traz. Então é isso. Muito obrigado pela conversa. Fiquei feliz aqui em saber dessa transição, dessa agenda já que está caminhando aí para você chegar no ponto onde você quer financeiro também, porque é importante a gente fazer o que ama e também ser bem remunerado, né? A gente merece as duas coisas, né? Merecemos isso, né? Essa dádiva de poder trabalhar com o que ama e se manter bem, ter uma vida próspera, uma vida abundante. Então é isso. Um abraço, então. Um abraço. Tchau, tchau.